eu sou a Maria Vitória, sou a host do Server Room Brasil e hoje nós vamos falar sobre gestão de riscos. E aqui comigo está o Pedro Nuno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. E a gestão de riscos, nós sabemos que ela pode aí ser de todos os setores em uma empresa, mas a tecnologia hoje está sendo fundamental nos negócios, né? Ela aí está em todos os setores, então, consequentemente, ela tem que ser muito bem trabalhada no setor da tecnologia. Então, hoje nós vamos desmembrar um pouquinho porque ela está sendo tão importante. Então, Pedro, você pode começar explicando para a gente o que seria a gestão de riscos no setor de TI? Sim, claro. Você falou muito bem, né? A tecnologia hoje ela é fundamental numa pequena, grande ou média empresa e muitas vezes você tem ali uma responsabilidade muito grande pela continuidade do negócio da empresa, né? E como a tecnologia, conforme em todos os momentos, ela abrange essa parte de disponibilidade, etc. Então a parte de riscos ela é muito importante porque ela visa você agir preventivamente, né? No sentido de você identificar possíveis, hoje se diz muito, possíveis vetores de ameaça para você poder fazer uma modelagem bem feita, identificar as ameaças, os riscos, os impactos e evitar um possível indisponibilidade no ambiente ou até mesmo um possível impacto no sentido financeiro, imagem, reputação e outros tipos, né? Então por isso que ela é fundamental no dia a dia da empresa, né? Na tecnologia mais no sentido porque hoje tudo é tecnológico e você depende de vários ativos de tecnologia, mas não só tecnologia, né? As outras áreas também precisam trabalhar nesse sentido, né? Sim, e a gente fala muito de gestão de riscos na Sim. cibersegurança. Como que, né, funciona essa parte na cibersegurança? Como que é esse planejamento, né? Porque tem todo um processo para você entender esses riscos. Como que é organizar a equipe, fazer esse processo, né? Organizar isso, fazer a gente fala de um planejamento mesmo, né? Para ter uma ação preventiva e não mais reativa, né? Porque antes, né, a cibersegurança era meio que um apagar fogo. Verdade. E hoje, né, com esse tanto de tecnologia que a gente lida, não dá mais para só apagar incêndio, porque senão vai ser ataques a toda hora. E a gente, né, tem que hoje entender e trabalhar a mentalidade até dos CIOs e das gestões maiores, que nós temos que trabalhar com essa ação preventiva. Então, como que essa gestão de riscos trabalha na cibersegurança? Excelente posicionamento, assim. Gestão de risco já existe há muito tempo, né? Tem mais de por meio de 40 anos, né? Mas tudo começou com a BS 7799, que hoje é 27.000, e ela aborda, a principal pilar é a avaliação de risco, né? Então, ela te dá um approach em cima da avaliação de risco dos ativos e te prepara para você identificar, assim, o que é mais importante. Então, assim, se a gente fosse para a prática mesmo, existem várias metodologias, né? Você tem a 27, você tem outras metodologias de avaliação de risco e tem outros estudos que mostram tipos de avaliação de risco baseado em ameaça, outros baseado em impacto, outros baseado em impacto financeiro, que é um que a gente está estudando bastante agora, no sentido de você saber priorizar o que precisa, né? Mas basicamente você precisa de um processo bem definido, isso é muito importante, aquela máxima de processo, pessoa, né, recursos e tecnologia, isso é importante porque uma pessoa que vai se preocupar com a parte de riscos de segurança, ela é muito importante no sentido de que ela vai dedicar o tempo dela para fazer essa avaliação bem feita, né? Então não adianta você terceirizar no sentido de que uma pessoa pode fazer várias coisas nesse sentido, até pode, mas ela não vai te dar a atenção necessária. Então, quando você inicia todo esse processo de avaliação de risco, o mais importante é você ter inputs importantes. Por exemplo, se você já tiver na sua empresa um BIA, né, que é um Business Impact Analysis, ou um DPIA, que é um Data Protect Impact Analysis, isso vai te dar uma direção muito forte no sentido que você vai saber o que é realmente importante para a empresa.
A maioria dos erros das pessoas é querer abraçar os riscos, todos os riscos, e isso é impossível, né? Dependendo do tamanho da empresa, você inclusive vai desprender de recursos desnecessários. Então o BIA já vai te dar um direcionamento. Caso você não tenha, a própria metodologia te mostra como você pode fazer uma valorização dos ativos, né? Você define os processos de negócio, que é o que eu gosto muito, né? Entender quais os processos mais importantes. Os processos você define quais são os ativos mais importantes. E aí são todos os ativos que eu acho que são necessários você avaliar. E hoje em dia eu gosto muito de modelagem de ameaça. Então já sei qual é o processo, já sei qual é o ativo. Então quais são as ameaças que são mais é, pertinentes você tratar? Porque às vezes você não precisa tratar uma ameaça que você tem certeza absoluta que aquilo ali não vai acontecer. Pode acontecer, mas a probabilidade é muito baixa. Então a probabilidade de você tratar uma ameaça que vá acontecer, com certeza, né? Não quando, né? Se, mas quando, né? Eu acho que ali você consegue agir no sentido de que na modelagem de ameaça, seguindo o processo de avaliação de risco, você vê a probabilidade, você vê as ameaças que você tem ali que vão envolver, você pode fazer uma análise de todos os seus controles, fazer uma análise da efetividade dos controles e definir os controles para você mitigar. Então, por exemplo, eu tenho uma área de vendas que é importante, ou uma área financeira, ou uma área de produção. Ali você pode alencar, por exemplo, ameaças como um ataque ransomware. É uma ameaça pertinente? Claro, hoje em dia é o que mais acontece, né? Inclusive em pequenas empresas. Então, quais são os controles que eu tenho atualmente? Eu defino todos os meus controles, defino todos os meus ativos, vejo a eficácia disso tudo e depois eu avalio a probabilidade disso acontecer baseado nos controles. O que sobra de risco, muitos chamam de risco residual, vale a pena eu gastar recursos com os riscos residuais? Sim, eu mitigo mais ainda. E muito se tem falado do preventivo, né? Você até comentou. Sim. O preventivo ele é muito importante no sentido de teste, porque muitas vezes você faz uma avaliação de risco, mas fica no qualitativo. E você precisa saber se realmente você está preparado, se os controles estão efetivos. Então hoje você observa muitos testes, principalmente as áreas de risco, vão nas áreas testar os controles. E esses testes são fundamentais. Por isso que eu volto a falar também da parte de BIA, de continuidade de negócio, porque os dois caminham muito juntos, porque quando você tem um plano de continuidade de negócio que você testa o ambiente, fica mais fácil de você saber se você está preparado. E na avaliação de risco você vai testar esses controles, vai verificar todas as ameaças pertinentes. E também a metodologia ela te ajuda, como eu falei no início, a priorizar. Porque hoje em dia o que você pode ver é que você tem dezenas ou centenas de riscos e você não prioriza, você não faz o bem feito, né? Então, básico, bem feito, feijão com arroz que todo mundo comenta, eu acho que é o principal. Então, se você tem uma empresa que seu principal ativo são os dados do seu cliente, por exemplo, e não disponibilidade, você pode ficar indisponível ali uma semana, um dia, etc. Mas se tiver um vazamento de dados, pode ser uma questão muito de imagem e reputação, ou até mesmo disponibilidade devido a um ataque ransomware. Mas se você sabe que aquilo é importante, você prioriza, dá atenção, testa, a probabilidade daquilo acontecer é baixa, ela começa a ser baixa e você começa a dar atenção para outros vetores de ameaças, né? Já se você trabalha num banco. Ransomware também é importante, mas fraude é muito mais. Sim, então, a com mitigação do risco de cyberfraudes, por exemplo, talvez você vai ter que ter uma dedicação muito maior, né? Não sei se eu consegui passar uma ideia. Você falou aí dos testes, né? Que é muito importante os testes. A gente vê que já várias empresas estão contratando pen testers, né? Também. Sim. Você pode explicar um pouquinho, né, essa parte, né? Como que funcionam os pen testers e por que é tão fundamental essa parte? Sim. Então, algumas empresas, não são todas, né? Se a gente for pensar em pequenas, médias, talvez elas não tenham essa possibilidade de ter. Mas a maioria das empresas que tem uma maturidade, eles têm algumas estratégias de teste, né? Então, por exemplo, você pode construir um Red Team, que é onde você vai ter o pen tester ali, que vai testar todas as suas aplicações, testes físicos, testes lógicos.
Você pode ter algum recurso que faça testes automatizados ou manuais em aplicações no sentido da cadeira de desenvolvimento. Por exemplo, você nos testes físicos, se você tiver um ambiente, por exemplo, PCI, é importante você também fazer alguns testes físicos, alguns testes de ataque de perímetro, por exemplo, de redes. Então, são equipes ou pessoas dedicadas a testar, a tentar mitigar aquele risco. E identificando a vulnerabilidade, ele vai ter a possibilidade de corrigir num tempo hábil. Lembrando que o fraudador, o hacker, o cracker, ele está ali o tempo todo trabalhando para achar uma vulnerabilidade. No dia que ele acha uma, ele vai atacar. O pentest, ele está procurando tudo, né? Então é um trabalho meio difícil no sentido que você tem que avaliar todos os vetores para poder proteger a empresa. E tem outras opções, né? Você pode fazer isso dentro de casa, inclusive um pouco difícil hoje em dia, porque a mão de obra hoje, pessoas qualificadas é um pouco difícil você encontrar. Por isso que estão aparecendo muitas ferramentas automatizadas, né? Isso é importante no sentido de que você pode automatizar e fazer esses testes recorrentes e aproveitar o seu especialista para dedicar um pouco mais em outros tipos de teste, mas funciona mais ou menos dessa forma, né? E aí você também tem outras áreas de teste, não precisa só ser o pen teste, você pode ter um teste de qualidade, você pode ter um teste de processo, né? Muitas pessoas se preocupam muito com vulnerability, mas esquece que às vezes tem um problema de processo. E por falha de processo, né? Eu já vi casos que por falha de processo tiveram um prejuízo de 2, 3, 4 milhões de aprovação de alguma coisa, né? Mas é uma equipe dedicada nesse sentido. E o Blue Team, ele tem o objetivo talvez de defender ali, né? Enquanto um testa, o outro defende. Os dois trabalham junto no sentido de melhorar aquela eficiência dos controles ou identificar alguma vulnerabilidade que precisa ser corrigida, né? Sim, você mencionou aí que o processo, né, também é uma parte muito importante, Sim, né? sim. E as metodologias, você, né, falou bastante aí, bateu bastante nessa tecla da metodologia. Quais estratégias você considera aí fundamental para uma boa gestão de risco? Porque você falou que também tem o feijão com arroz, né? Às vezes o básico, bem feito, faz muita diferença para as pequenas e médias empresas, né? Que você falou que às vezes não tem um orçamento para contratar um pentester ou para colocar Verdade. diversas ferramentas, colocar uma coisa muito enxuta. Quais estratégias, metodologias você aconselha que você fala assim, olha, isso daqui, se você seguir esse processo, essas metodologias, você vai ter uma gestão de risco muito eficiente que já vai te proteger e já vai fazer muita diferença para a sua empresa e para o seu negócio? Primeiro eu acho que é conscientização. A maioria das pessoas não estão conscientes da necessidade de você fazer uma avaliação de risco. Tanto é que, quando você vai falar de avaliação de risco para alguns owners de processo, donos de empresa, acionistas, principalmente de pequenas e médias empresas, eles ainda ficam um pouco receosos porque eles acham que risco é só financeiro, né? O que não está errado, né? Que é importante também. Mas a primeira é conscientização. Então, se hoje eu fosse implementar do zero um processo de avaliação de risco, eu primeiro faria uma conscientização. Depois, como segunda estratégia, independente se é recurso interno ou externo, eu dedicaria uma pessoa ou um prestador de serviço para isso, no sentido de identificar o que é mais importante para a empresa, mesmo que faça um BIA meio superficial, mas no sentido de uma visão de que o que é mais importante, né? Muitas pessoas falam de joias da coroa. É isso mesmo, no sentido de que eu posso avaliar o que é mais importante e depois dedicar um tempo junto de processo. A metodologia é fundamental porque você precisa seguir algum tipo de metodologia no sentido de você encurtar o processo, né, e fazer as coisas da forma correta. Porque as metodologias foram escritas por cientistas, pessoas habilitadas, profissionais que já passaram por aquilo centenas ou milhares de vezes. Então você consegue ver certos pontos importantes. E nessa avaliação é muito importante que você, com o resultado obtido, você tenha uma estratégia de transformar esse resultado numa linguagem de negócio para que o responsável possa entender.
Porque às vezes também você faz um trabalho muito bem feito e você não sabe traduzir esse trabalho no sentido de você mostrar qual que foi o ganho e o que realmente é importante. Entre você explicar, né, qual é o risco e você convencer, tem uma diferença muito grande, né? E depois do convencimento, aí tem outra parte que é realmente se eu vou aceitar, se eu vou mitigar o risco. Mas eu acho que a estratégia parte por isso, você conscientizar, definir pessoas, o processo, né? Dedicar tempo para isso, entender o que é mais importante para sua empresa, abrir mão do que não é mais importante. Isso é muito difícil, a gente quer abraçar o mundo, sim, mas por isso que você tem que ter pessoas capacitadas no sentido de você priorizar e saber traduzir esses riscos em linguagem de negócio, tá? Sim. E outra parte que está se tornando muito comum nas empresas grandes é ter um SOC. Sim, sim. Né? E o SOC, né, faz essa parte da cibersegurança de forma mais concentrada, né? Eles se dedicam totalmente e, né, a gestão de riscos está inserida nisso. E como capacitar esse SOC de forma efetiva? Então, a sua pergunta é um pouco complexa, né? Depende do tamanho da empresa, né? Então, um centro de operações, ele é muito importante. Não, ele é necessário ter, mas hoje eu acredito que está muito fácil de você fazer essa implementação devido à evolução das ferramentas, né? Principalmente de inteligência artificial, assim, você vê muita coisa automatizando e até respondendo, mas assim, quando a gente fala de gestão de risco, tem uma parte do processo de gestão de risco que é o monitoramento, né? Para que você seja preventivo, no sentido de evitar que um risco aconteça. Eu acho que o SOC vem muito nesse sentido. Você monitora, então dependendo das ferramentas que você tiver, monitorando ou tratando desde uma proteção de endpoint, uma proteção de rede, uma proteção de determinados ativos, você centralizando isso numa gestão que você possa monitorar possíveis ataques ou problemas, né? Da mesma forma que o NOC monitora toda a parte de infraestrutura, o SOC da parte de segurança, ele tem esse objetivo. O que acontece muitas vezes é que as pessoas também, de novo, não sabem priorizar o que é mais importante, trabalham muito com falsos positivos, que eu não gosto muito desse nome, mas o falso positivo, ele talvez te dá uma visão errada do que está acontecendo. O que eu acho é que, eu sempre prego isso, é que no SOC, quando você vai tratar um incidente, mesmo que aquele incidente tenha sido resolvido em algum dos controles, por algum controle ele passou que não foi eficiente. Por isso que eu acredito que se você pegar por amostragem ou por ativos críticos e fizer uma modelagem de ameaça, você vai conseguir identificar uma série de pontos vulneráveis que você não teria visto. Por isso que eu defendo muito a modelagem de ameaça nesse sentido. Se a proteção de endpoint bloqueou um ataque, é porque ela passou por uma série de outros controles de camada, né? Uhum. Então, é importante entender como que o endpoint bloqueou. E dentro do SOC você pode ter uma equipe especializada, não só de primeiro nível, mas de segundo ou de terceiro nível, que pode fazer essa modelagem de ameaça. Entenda modelagem de ameaça como uma avaliação de risco, tá? É só um nome um pouco diferente, mas no sentido de poder entender como que aquilo ali se materializou. E a modelagem de ameaça também vem muito no sentido ali no SOC de enquanto não acontece um incidente, você pode usar o Red Team para treinar o Blue Team no sentido de vou definir uma determinada metodologia aqui ou tipos de ataque. Então, vou dar o exemplo do Mitre. O Mitre tem uma série de exemplos de vetores de ataque. Então, eu posso pegar ali um por dia, um por semana e fazer toda uma modelagem para ver se o meu ambiente está protegido. E o SOC vem nesse sentido, tá? O Red Team também acaba fazendo um teste no SOC, né? Porque quando você está fazendo determinados tipos de teste, você está validando os controles e é natural que o SOC consiga identificar esses testes em algum momento. Caso não identifique, aí temos um problema para resolver. Mas o SOC é fundamental no dia a dia de uma equipe de segurança, né? Sim, com certeza. No último episódio que a gente fez, a gente falou também muito da inteligência artificial sendo usada agora na TI.
especificamente. Você aí já mencionou, por exemplo, que há alguns testes a gente pode usar ferramentas, então a gente já está vendo esse caminhar, né, de usar a inteligência artificial para detectar algumas anomalias de forma mais rápida. Como você vê a inteligência artificial sendo implementada para a gestão de riscos? Então, eu sempre fui defensor de automatização, quem me conhece sabe, né? Devido a vários motivos, mas assim, eu acho que eu estou vivendo, eu gostaria de estar vivo para ver o que está acontecendo, eu agradeço a Deus por estar vendo esse movimento, mas assim, eu acho que agora assim, nós estamos vivendo numa fase que as pessoas ainda não entenderam, eu acho que nós ainda somos uma criança de 5 anos aprendendo física quântica. Eu acho que nos próximos 5 anos nós vamos presenciar mudanças bem disruptivas em todo o processo produtivo, principalmente tecnológico. Eu defendo muito como se fosse uma quinta revolução industrial. E eu tenho estudado nos últimos tempos sobre vários fatores de automatização. Assim, eu acho que é um caminho sem volta, ainda bem. E quanto mais você estuda, parece que você não consegue acompanhar todos os dias a quantidade de LLMs, de processos novos, de inteligências que você pode automatizar. E é tão interessante que, de novo, quanto mais você estuda, você vê que é um mar aberto. Assim, se você tiver dedicação, você consegue fazer uma série de coisas. Então, vou falar algumas coisas aqui que a gente já pode fazer com segurança, que pode incomodar algumas pessoas, né? Mas que já é realidade, que a gente já tem visto acontecer. Inclusive, eu tenho exemplos da minha equipe que eles fazem, né? Então, por exemplo, hoje eu consigo fazer um teste de código sem precisar fazer uma aquisição de ferramenta. Então, a partir de 2 LLMs integradas, eu consigo fazer com que o dev converse com essa LLM. Essa LLM leia a parte do código que ele autorizou, ele analisa o código, faz centenas de buscas em cima da forma que ele escreveu o código, analisa em cima do OASP, por exemplo, e verifica se aquele código está sendo bem escrito no sentido de segurança. E dá um retorno para ele falando o seguinte: olha, aqui você pode melhorar aqui, ou o que você está fazendo vai contra algum processo de segurança, etc. Bem, até 1 ano, 2 anos atrás, isso era praticamente impossível, né? A não ser para as pessoas que realmente já trabalham com essa parte. Pentest, por exemplo, eu posso citar umas 10 ferramentas que surgiram nos últimos 5 anos que automatizam o pentest. Ah, mas automatiza 100%? Não, eu não preciso automatizar 100%. Se eu automatizar 50%, eu já 50% do outro tempo, o especialista pode dedicar com análises mais profundas, né? Por exemplo, resposta a incidente na operação. Você já faz aquisição de ferramentas hoje, já tem inteligência artificial no sentido de resposta, mas não de integração fim a fim. Eu posso citar aqui 4 ou 5 ferramentas que já tem essa integração, desde a camada de rede até a camada de endpoint. Hoje você vê muito assim, camada de endpoint, inteligência artificial, camada de rede, inteligência artificial, SOC com inteligência artificial. Mas antigamente você não via isso integrado. Você dependia muito de um CIEM, né? De um CIEM automatizado. E eu sempre tive os meus receios com essa questão de automatização de regras, de construção de regras, etc. Hoje não, hoje você já vê ferramentas com inteligência artificial que ela analisa o incidente, ela já faz a modelagem de ameaça, ela já entende aonde você precisa corrigir. Se você der direito para ela, ela vai corrigir, vai te avisar, já vai gerar um relatório detalhado da modelagem de ameaça para a sua equipe. Sua equipe vai ficar com tempo disponível para fazer outros tipos de análises mais aprofundadas nesse sentido. Então, eu tenho exemplo de empresas que saíram de semanas para responder um incidente para minutos, né? E hoje você pode ver isso. Então, eu acho que é um caminho sem volta. É mar aberto. Eu acho que quem estiver se dedicando agora em estudar vai estar uns 10 passos à frente, no sentido de que esse modelo nosso de prestação de serviço ele vai mudar. Ele já tem mudado, a gente já vê isso
Eu falo que a gente está na ponta do iceberg, você vê muitas automatizações de processos manuais. Isso é legal. Mas o que a gente tem visto do que vai surgir na segunda, terceira, quarta geração de LLM é automatização de processos mesmos estruturados, né? Então, a gente talvez não esteja preparado ainda nesse momento para entender o que está acontecendo, mas eu acho que a gente está naquela fase de letramento, né, de capacitação. Não adianta você tentar aprender física quântica se você não sabe matemática básica. Eu acho que a gente está na matemática básica agora, sabe? Sim. Mas é muito interessante, cada hora que você vasculha, você pega um llama da vida e você vê o que você pode fazer com um SLLM, você fica assim, pasmado, né? Que você pode juntar vários tipos de processo e automatizar. Você pega a parte paga do ChatGPT na parte de automation, que você consegue automatizar todas as suas atividades. Então, tem umas LLMs agora de Thread Intel, que é impressionante. Ela vasculha nas DIPs, ela vasculha numa série de assinaturas, de tags, etc. E você consegue ver informações sobre a sua empresa, sobre usuários seus, numa série de locais que antes você não tinha nem conhecimento. E hoje é só você perguntar, né? Que é outro ponto. Infelizmente, você vira e fala, vai ter que mudar alguma coisa. Mas hoje, por exemplo, você paga um Thread Intel. Tem tudo envolvido atrás de um Thread Intel, mas o próprio Thread Intel já usa uma série de ferramentas que são automatizadas e de IA. Eu acho que a mudança é essa. Talvez você não precise mais. Ou futuramente não precise, porque esse serviço já vai ser entregue pronto para você através de um prompt, né? Eu já tenho visto isso. Sim, eu acho, com certeza a gente ainda está muito no começo. Estamos. E a gente ainda nem sabe o potencial que isso vai atingir. Mas eu acho que um ponto aí que você falou que talvez seja fundamental é como tem agilizado isso para as equipes, né? Porque o que a gente fala é que os cybercriminosos, eles têm todo o tempo disponível E usam. para usar e para atacar e para encontrar vulnerabilidades. E as equipes, né, demoravam semanas para conseguir mitigar um ataque. Então, agora eles terem o poder de poder usar essas ferramentas a favor para diminuir esse tempo e poder responder de forma muito mais rápido é importantíssimo para as empresas que lidam com dados sensíveis, com informações sensíveis. Então, realmente, tem usos da IA que são fundamentais, né? E então, realmente, eu acho que tem muito que a gente vai aprender ainda, muito que a gente vai atingir e, claro, com os devidos cuidados, né? Eu acho que a pessoa tem que estar aberta também, né? Porque Sim. tem muita gente receosa, tem muita gente ainda... Eu falo que é as 5 fases da aceitação. Nós estamos na fase de não aceitar. Tem muita gente que fala assim, não, 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 mas você consegue otimizar o serviço com meia dúzia de prompts. Mas a pessoa ainda está presa no passado, ela tem toda aquela vivência dela, a história dela e não está disposta a mudar. Eu vejo muito isso. Sim, mas acredito que toda disrupção, quando chega, ela tem isso, né? Quando vem algo novo. A gente passou com isso com a digitalização, quando veio a fotografia com a máquina digital. Toda vez que vem uma grande mudança, tem as pessoas, né, que ficam temerosas, porque querendo ou não é um grande movimento, né? Então, a gente ainda está aprendendo a lidar, aprendendo a usar. Eu acho que vai vir aí ainda muita capacitação, né? As pessoas ainda vão ter que aprender a usar, até porque a gente ainda está descobrindo como se usa, né? Os especialistas ainda estão aprendendo o que pode ser usado. E você até mencionou aí a computação quântica. Então, por curiosidade, você já está estudando a computação quântica? Você já está vendo isso ser usado também? Como que a gente está nessa situação da computação quântica? Então, eu não sou profundo estudioso de computação quântica, mas a empresa que eu trabalho tem utilizado o método para parte de certificados digitais. O que a gente tem visto internamente, de novo, aí a gente volta na questão de risco,
Hoje você utiliza para fazer determinados tipos de ataque. Então, o certo é você utilizar também para se proteger nesse sentido. Então, o que eu tenho visto hoje pouco, né, não é muito, mas pouco, é a utilização justamente para você poder otimizar determinados processos e controles. No caso da organização que eu trabalho, alguns controles relacionados a certificado digital, tá? Mas assim, o que eu acho é que talvez você já trabalhe com computação quântica e você não esteja percebendo, mas é porque nós não precisamos, entendeu? Porque eu acho que tudo que envolve processamento e desenvolvimento e evolução, existe toda uma infraestrutura tecnológica que trabalha pela gente, que é o grande cerne da questão, é de eu não precisar me preocupar com o motor do carro, eu preciso me preocupar em dirigir. Então, eu acho que tem muita coisa hoje que você já tem um processo aprofundado nesse sentido. Mas é um assunto que eu confesso que eu tenho que me aprofundar mais. Certo. A computação quântica, eu acho que ela é mais nova ainda do que a inteligência artificial, né? É Se a verdade. inteligência artificial a gente ainda tá na pontinha do iceberg, a computação quântica eu nem sei onde a gente tá ainda. Então, a computação quântica ainda a gente vai falar mais profundamente, acho que daqui a alguns anos ainda, Inclusive, né? eu acredito que o que é possível você fazer hoje com inteligência artificial, porque eu acredito que estava um pouco represado, justamente pelo problema de processamento e de computação, Sim. né? Então, eu vi uma palestra do engenheiro da NVIDIA, ele explicando que muita coisa vai mudar para os próximos anos, no sentido de que a computação quântica ela vai permitir que você faça coisas hoje que antigamente não era possível. Exemplo também de determinados dispositivos, por exemplo, você já vê hoje muitos dispositivos pequenos como óculos, né? Eu tenho um Quest 3S que ele já trabalha com processador que é quântico, no sentido que ele gera imagem 3D e salas virtuais e ele consegue processar isso. Antigamente, há 3 anos atrás, isso era quase impossível, né? Então, com certeza eu concordo com você que a gente ainda vai ver muita coisa. Sim, com certeza. Bom, e voltando, né, para a parte aí de gestão de riscos, a gente tem aí a LGPD e várias regulamentações, não só aqui no Brasil, mas em outros países que são muito importantes devido a essa tecnologia que agora tem muitos dados sensíveis e informações sendo geradas pelas empresas, sendo geradas pelas pessoas constantemente. Então, o que a gestão de riscos impacta essas regulamentações e vice-versa? Por que é tão importante as empresas, né, terem um processo de gestão de riscos devido às leis e às regulamentações? Muito bem, assim, muitas pessoas entendem as regulamentações como um problema que precisa ser resolvido no sentido, eu vou ter que seguir, eu sou obrigado. Eu já vejo como uma oportunidade excelente, né? Então, quando você tem o ato de você regulamentar, é para você colocar a ordem no sentido de que você precisa proteger alguma coisa. Então, o Bacen tem isso, né, com a 4658 na parte de segurança de dados e de proteção de infraestrutura crítica, você vê isso na LGPD na proteção de dados, você vê algumas certificações da 27.000, 27701, PCI, por exemplo. Para que serve um PCI? É para você, né, ter alguma organização no sentido de proteção daquele ativo. Então eu vejo uma ótima oportunidade no sentido que você tem o que seguir e como seguir. Muitas vezes o como não está muito detalhado, porque aí que eu acho que é o grande cerne da questão, como te dá a possibilidade de você fazer da forma que você quiser e usar a sua criatividade, né? Mas aonde que tem uma interoperabilidade ali com gestão de risco, no sentido que eu consigo agora ter uma visão do que eu preciso atender. Então eu pego, não que eu vou ter um risco de não atender a LGPD, muito pelo contrário. Agora eu sei que eu tenho que proteger os dados do meu cliente ou do meu colaborador. Existe um processo para eu proteger o que eu preciso fazer. Então eu vou usar a avaliação de risco no sentido de que talvez eu não consiga proteger tudo aquilo, né?
Mas o que, que é mais importante daquilo tudo que está comentando na regulamentação? Eu acho que esse norte é muito importante, né? Há pouco tempo atrás o governo tomou uma iniciativa de questão de cibersegurança. Eu acho excelente essa iniciativa no sentido da gente já começar a pensar em alguma questão de regulamentação, de atividade, da mesma forma que o Bacen fez, o Banco Central, no sentido da gente ter um certo norte de novo para todas as organizações. Porque não adianta nada você ser uma empresa que você atende regulamentações, você é certificado, etc., e você tem 30 prestadores de serviço de pequeno porte que não segue regulamentação nenhuma, não tem todo essa cultura de segurança da informação ou de gestão de risco, etc. Então, eu acho que a regulamentação vem para ajudar a avaliação de risco nesse sentido, de você saber o que priorizar, o que é estratégico, etc. Né? Sim, e eu acho que, inevitavelmente, qualquer empresa, em algum momento, vai ter um ataque, vai sofrer algum tipo de vazamento, porque hoje é praticamente impossível você estar 100% seguro, porque os hackers, eles estão, né, eles são muito à frente da gente, eles têm muito mais mecanismos, muito mais ferramentas, muito mais tempo disponível. Então, por mais que a gente, né, as empresas tenham toda a segurança, façam tudo certo, uma hora pode acontecer. Então, aí a gente entra na parte de recuperação de desastres. Sim. O que seria essa recuperação de desastres? O que ela tem a ver com a gestão de riscos? Você pode, né, explicar qual é a ligação entre esses dois termos e como acontece a recuperação de desastres? Claro. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu ajudei, uma empresa pequeno porte, mas que fatura na faixa de 30 milhões, né? Deve ter uns 20 ativos nessa empresa. Imagina uma empresa pequena que fatura bem e que tenha uns 20 computadores, um servidor, 2 servidores, ou a mesma coisa na nuvem. Essa empresa teve um ataque de ransomware. E ela ficou um mês parada, né? E não vou entrar aqui no mérito, se foi pago, se não foi pago, a questão, mas aí entra a parte de recuperação. Se você tivesse tido uma avaliação básica de riscos, você teria visto uma série de pontos falhos nesses ativos. Você teria definido os controles, é claro que ia ter um custo ali, mas entre ter um prejuízo de 2, 3 milhões e um investimento de $500 mil, é muito melhor você ter feito isso, né? Então, isso é muito importante no sentido de que, quando você... Eu falo muito de gestão de continuidade de negócio, porque minha base de aprendizado foi em gestão de continuidade. Quando você faz um BIA bem feito, e você sabe qual é o processo crítico, e você sabe quais são as ameaças daquele processo crítico, você consegue fazer controles compensatórios. Então, os controles compensatórios são... eu vou precisar de um backup aqui. 3, 2, 1, né? 3 tipos de cópia, em 2 lugares diferentes e em locais diferentes, etc. E você consegue garantir que, se acontecer algum problema com aquele ativo, você tenha um backup, que não deixa de ser um processo que faz parte de um plano de recuperação de desastre. É muito mais amplo do que isso que eu estou falando, porque, dependendo da indústria, você tem que ter um plano de recuperação de desastre para pessoas. Você pode ter um problema sério com pessoas, com parte física da indústria, com a parte de processos também, né? E, por fim, com a parte tecnológica. Mas, a partir do momento que você faz uma bela avaliação de risco, você consegue ver aonde você vai precisar de controle para mitigar o risco, mas você vai precisar de controles mitigatórios, de preventivos. Quando a gente fala de plano de recuperação, é porque o incidente já aconteceu. Os controles já não foram efetivos. E você precisa recuperar. E o que a gente tem visto é que, às vezes, você não faz nem o básico bem feito aqui, você não tem os controles, muito menos a parte de recuperação, que é uma das coisas mais importantes. O backup é importante, mas o restore do backup é mais importante. Tem gente que não faz nem o teste do restore, e quando vai restaurar um ambiente, aí descobre que tem um monte de coisas falhando, né?
Quando a gente fala de gestão de continuidade de negócio, eu vivi isso, a gente fazia os testes práticos de todos os processos, né? Então, por exemplo, a pessoa está capacitada, porque às vezes a pessoa nem está capacitada, ou a pessoa não vai estar ali para resolver o seu problema. O processo está desenhado. Você tem, por exemplo, backup. Quem que vai restaurar o backup? E aí, esses controles de gestão de recuperação de desastre são muito importantes no sentido de você testar também. Porque se você não testa, você vai ter uma surpresa no dia que você precisar usar. E eu vi isso muitas vezes na prática numa empresa que eu trabalhei. E funcionava muito bem os testes que você fazia, que era dos planos de continuidade operacional. E às vezes você tinha que acionar a TI para voltar um backup de um determinado processo, né? Porque era tudo separado, bem feito. E aí era o caos, porque como que a gente vai voltar? E o servidor? Qual que é a mídia que vai voltar desse servidor? Hoje está muito mais fácil, né? Eu acho que com a nuvem ficou muito mais fácil todos esses processos, mas você precisa testar. E existem processos também que são mais críticos no sentido que é muito mais físico, né? E que você, além de voltar toda a parte de infraestrutura física, você também tem que voltar toda a parte tecnológica, e às vezes não é tão simples assim. Por isso que eu acho que gestão de risco, plano de recuperação de desastre, teste é fundamental nesse processo todo, tá? E eu acredito muito em gestão de continuidade, plano de recuperação de desastre, teste. Eu acho que isso você tem que fazer. O teste de vulnerabilidade, por exemplo, quando você faz um pen test, você está avaliando a efetividade do controle. Então, você tem que voltar lá no controle para ver o que estava de errado, né? Então, esse plano é importante você voltar. Então, hoje em dia, vamos tentar mover um pouquinho para a parte de cibersegurança. Provavelmente você já ouviu falar de playbook e tabletop, né? Isso é muito utilizado, mas isso aí já tem 30 anos, né? Que é o playbook, o que eu tenho que fazer na hora que acontece o incidente. Isso é muito legal, para quem cuida disso, eu gosto muito dessa disciplina e gostaria de ter tempo para ficar fazendo os testes de playbook, para você... É muito complexo, por exemplo, se você tiver um ataque de ransomware, não é só tecnologia, você tem que avisar o RH, você tem que avisar o acionista, você tem que avisar a alta direção, você tem que ter um bom processo de marketing, comunicação, que senão você pode falar coisa que não devia. Você tem que ter um processo muito bem desenhado ali de tecnologia para voltar no tempo certo. Talvez você vai ter que negociar, então você vai ter que ter financeiro também. Exato. A parte de advogados também. Acionar seguro, acionar LGPD, né? Para uma série de outras coisas. Então, imagina isso se você não tem uma receita. É a mesma coisa que eu virar para você, vamos construir um carro sem manual. Você não sabe nem por onde começar, nem por onde terminar. Mas a maioria ainda não tem o manual. Então, quando você começa a desenhar o playbook, que é um processo de recuperação de desastre, de incidentes, etc., é muito nessa linha que você está falando. Eu acredito muito nisso. E muito mais do que ter um playbook, eu acredito no teste. Assim, eu sempre falo com o pessoal que é envolvido com a minha equipe, de que, cara, se eu pudesse, eu testava todo dia. O problema é que você não consegue testar todo dia. Se eu pudesse, eu testava com todas as áreas. E às vezes é difícil. A gente só vai poder... É igual receita de bolo, né? Você não faz o bolo todo dia. E quando você vai fazer, ainda dá alguma coisa errada, mesmo você seguindo a receita, né? Sim. Porque tem vários fatores condicionantes externos que às vezes não está na receita. Por exemplo, o forno pode estar mais quente do que o normal. Ou o tempo pode estar mais frio do que o normal. Então, isso tudo acontece dentro de um plano de recuperação de desastre dentro de uma empresa. Mas eu também já tive várias experiências positivas no sentido de que aconteceu um problema e a gente seguiu o plano de recuperação de desastre e deu tudo certo dentro daquele tempo que a gente tinha de RTO, de RMO, etc. Né? Sim. É uma coisa que é muito importante que você, né, fala muito aí, é o processo, né? Fala. Porque, e talvez as empresas não tenham dimensão do quanto isso é importante, de estabelecer o processo, de realmente ver cada parte que vai fazer parte ali, de quais setores vão ser importantes no caso de cada incidente, quais vão ser afetados, quais você vai ter que se comunicar, quais etapas você vai ter que seguir, porque realmente quando o incidente ali acontece, você vai ter que resolver na hora, você não vai ter tempo para pensar. Verdade. E daí, se você não tem um processo ali bem detalhado e delimitado,
você não vai saber pra onde fugir. Você vai ser tipo o cego em tiroteio, né? Que a isso gente aí. fala que, meu Deus, o que, que a gente Eu já faz? entrei em sala de crise desse jeito. Uhum, Que todo mundo queria ser gestor de crise, tinha um pessoal que não queria, aí não tinha processo, e aí é o caos. Existem muitas empresas hoje que fazem treinamentos de resposta a incidentes, que o primeiro treinamento com a empresa é o caos, porque na realidade você não sabe o que fazer. Desculpa eu ter te cortado, mas não, é mas nesse sentido, você precisa ter. E é interessante assim, a vida toda foi assim, então não é geração, uhum, né? Não adianta falar assim, ah, não, porque o dev não quer documentar, o cara da segurança não quer documentar. Não, não, a gente foi feito para não documentar. E a indústria ela é muito a área, imediatista. não, a indústria ela é muito preparada para isso. Quando você vê uma Uhum, área de qualidade, está preocupada com o processo, é por causa disso, porque você depende das coisas documentadas. E é por isso que eu acho que também você precisa ter uma equipe. Se aquilo é importante para sua empresa, é porque você precisa ter uma equipe de qualidade, de uhum, testes, etc, para documentar, porque a gente só vai lembrar da documentação depois. É igual em casa. Você uhum, não tem você não tem nenhum procedimento das coisas que você faz em casa. Eu sim, não tenho, você não tem, ninguém tem. Mas assim, às vezes você vira e fala assim: "Ah, mas e aí? Eu preciso fazer isso agora, mas eu não tenho um processo, não tenho um procedimento, não vou conseguir fazer". Porque a gente é imediatista, a gente quer resolver o problema na hora e tá tudo bem. E a gente tem um pré-conhecimento, depois um conhecimento que a gente pega na prática e aqui fica com a gente, né? Eu sou de uma época que a gente usava muito o White, eu não sei se você lembra uhum, dessa metodologia, dessa disciplina, né? E o White, junto com o Kobit, ele falava muito disso, né, cara? Processo, avaliação de risco, sim, gestão de mudança, é, e outros tipos de gestão de tecnologia que falava que é importante você ter o processo, mas eu não sei o que aconteceu, o Kobit deu uma sumida, né, nessa questão de uhum, processo. Eu acho muito que é por causa da agilidade que a gente precisa, e ali você traz um processo um pouco mais burocrático que você só vai dar atenção depois que a empresa virou caos, né? Mas enquanto não vira, tá tudo bem e a gente segue, né? é. Mas tem que conscientizar para criar esses Não, processos. aí são pessoas. Eu acredito muito na conscientização de pessoas, porque Uhum, são as pessoas que tomam conta, né? uhum. Nesse momento, eu acho que a principal base de tudo é a conscientização, né? Sim. E a gente, quando pensa em incidentes, na maioria das vezes a gente está pensando muito em incidentes por cybercriminosos. Sim. Mas também tem aí uma pequena parcela de desastres naturais. Por exemplo, a gente viu aí há um tempo atrás o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. E daí tem as empresas que muitas vezes não tinham o preparo de recuperação de desastres para acidentes naturais que acontecem, Mas você citou um exemplo fantástico. né? Porque daí lá, por exemplo, alagou tudo, perderam tudo. E daí depois, para se reerguer, tem também essa parte, né? Sim. Tipo, como que as empresas vão ter acesso, às vezes, aos clientes que tinham, aos dados que tinham. Uma coisa, né, em 2001 que teve o acidente das Torres Gêmeas, por exemplo, muitas empresas não tinham backup. E daí depois, para se recuperarem também, passaram por isso. Então, como que é o processo também de recuperação de desastres para acidentes, né? Para incidentes naturais? Então, antes de falar sobre isso, esse exemplo que você citou é fantástico porque você viu um monte de empresa perdendo tudo, inclusive data center no mesmo nível da lagoa, né, lá. Uhum, O que é básico na avaliação de risco, né? Se você fizer uma avaliação de risco criteriosa, essa parte de probabilidade é muito importante porque você vira e fala assim, ah, não, mas nunca inundou. Nos últimos 150 anos nunca inundou, mas você não tem o histórico. É a mesma coisa, por que você não constrói um data center hoje do lado do rio? Porque a probabilidade de um rio encher é altíssima. Ah, mas esse rio aqui nunca inundou. Tudo bem, mas se você for avaliar a exposição, que tem muita gente que hoje faz avaliação de risco, tem uma metodologia que considera exposição. uhum, As nossas avaliações de riscos hoje tiraram exposição. Então, por exemplo, nesse rio não, mas qual que é a probabilidade de inundação em vários outros rios, em outros locais? É alta, então você tem que considerar que um dia vai acontecer. E eu acho que essa análise errada da probabilidade foi o que aconteceu lá, de várias empresas com data centers no primeiro andar.
Assim, desde quando eu era criança, eu sempre aprendi que data center você tem que estar num nível. Então, se é num prédio, nunca no primeiro andar e nem no subsolo. Você tem que estar no meio do prédio para cima, inclusive com alta redundância em outros locais, né? Inclusive, o exemplo das Torres Gêmeas foi um caso que tinha um data center dentro do prédio e a cópia do data center de backup era na outra torre, né? Tem essa história, a gente estudou bastante naquela época sobre isso, né? Mas como que é a parte de recuperação física, né? Então, quando você volta lá na gestão de continuidade de negócio, imagina que você é uma empresa, que você acredita, você tem a consciência de que você precisa de gestão de continuidade de negócio, foi o que eu falei lá no início. Às vezes a empresa vive na ignorância, ela não sabe disso. Precisa entrar alguém que tenha essa consciência para começar a movimentar a empresa, ou se ela tem um grupo de acionistas ou um grupo de conselheiros que realmente entendam, eles vão falar, precisamos, né? Então, à medida que você faz uma gestão de continuidade de negócio, vamos esquecer um pouco TI, existe um processo dentro da gestão de continuidade de negócio que é a proteção física. E ele é muito forte, principalmente na indústria, muito mais forte que às vezes que até a própria tecnologia. Então, nessa parte, é o mesmo processo de uma avaliação de risco normal. Compensa eu ter um escritório do lado de um rio? Ou um data center lá? Não, então eu vou ter que procurar outro lugar para mitigar esse risco. E às vezes não é nem mitigar, não é nem transferir, eu vou eliminar o risco, né? Então, isso não é feito. Mas é fácil fazer. Por exemplo, hoje a maioria das empresas que precisa de alta disponibilidade, que tem data centers próprios, eles têm em 2 lugares diferentes. E aí eles seguem um normativo até de quantidade de distância. Quando você contrata data centers terceirizados, a maioria dos data centers também já tem essa disponibilidade de data centers diferentes. Quando você opta para ir para a nuvem, você já está pensando em continuidade, porque você já não quer mais nenhum ativo físico local que possa dar um problema. E realmente, assim, não justifica mais você ter, dependendo da sua empresa, você ter servidores numa sala, num rack dentro da sua empresa. Não faz sentido mais. É claro que você vai ter outros riscos, não sei se você viu o que aconteceu agora, né? A indisponibilidade que aconteceu essa semana com o Google. Mas são casos raros. A probabilidade de acontecer um problema dentro da sua empresa é muito maior do que acontecer com o Google, que tem uma série de outros controles. Mas esses processos de recuperação, eles são importantíssimos, eles são complexos. Eu vou te dar um exemplo. Uma série de pessoas nesse incidente que você falou ficaram desabrigadas. Qual que é mais importante, a empresa ou a pessoa que está desabrigada? A pessoa. Sim, com certeza. Ali ela vai precisar pelo menos de uns 30, 40 dias para colocar sua vida em ordem, saber para onde que vai, etc. A empresa para. E aí, quando a empresa para, provavelmente essas empresas que passaram por isso, provavelmente agora estão com uma série de cases de usos, explicando, olha, antes a gente tinha uma pessoa só que cuidava disso, agora a gente precisa de 2, ou de um plano de contingência aqui para um prestador de serviço. A gente optou por agora trabalhar remotamente, automatizar um processo. Então é complexo, mas é necessário, tanto a parte física, de escritório, contingência, como a parte de pessoas também, de você ter uma abordagem para poder suportar a pessoa que teve aquele problema, independente do problema, bem como suportar a empresa na continuidade. Mas o que a gente viu foi um monte de empresa fechando, porque não tinha nenhum plano, não tinha como ter um plano, não se prepararam para isso, né? Infelizmente. Ainda mais num desastre dessa magnitude, né? Que não só afetou as empresas, mas afetou a vida inteira da pessoa, né? Moradia, perdeu pessoas da família. Então, foi muito complexo, né? E ainda a gente vive num país que não tem tantos desastres naturais, né? Imagina em países que tem tsunami, tem terremoto. Furacão. Então, assim, é uma parte que não se pensa tanto, né? Porque agora a gente pensa muito mais essa parte de ataques cibernéticos, mas que também é muito importante se pensar, né? É importante, mas não se pensa tanto, por quê? Porque a probabilidade de acontecer é baixa e na gestão de risco você atua no que a probabilidade for alta, com impacto alto, né? Sim. Mas se você mudar de país, por exemplo, se você for para o Chile aqui, você vê que a preocupação é diferente. Porque terremotos é quase toda semana, né? Pequeno
pequena escala, mas ele já tem todo um processo de contingência, mas o que você falou é certíssimo, a gente não tem essa preocupação porque a probabilidade ainda não aconteceu, mas para você ver, né, aconteceu um evento e a probabilidade mudou. Agora, você consegue ver, depois você analisa os estudos que estão sendo feitos, todo mundo que tinha empresas naquela região, muitos não têm condições e continuam no mesmo lugar. Mas grandes empresas que precisam de dar continuidade já mudaram. Sim. Já foram para outras áreas maiores ou mais seguras, né? E já começaram também a mudar o pensamento de que Exatamente. precisa ter também uma gestão de riscos para essa parte, né? Algo que eles não se atentavam tanto, mas agora falam, não, pode acontecer. Outro dia, a gente estava, depois desse evento, a gente estava num grupo que a gente estava discutindo isso. Quantas empresas hoje têm servidores, têm data centers próprios ou terceirizados no subsolo e no primeiro andar? São muitos. Uhum. E qualquer inundação causa um problema. Aí você fala assim, mas meu data center é no segundo, terceiro andar, mas o gerador está no primeiro. Sem gerador não resolve, né? Você precisa ter uma continuidade, né? Sim. E aí abriu um pensamento crítico do que a gente precisa fazer com uma série de coisas, que às vezes nem é tecnologia, né? Sim. Aqui em São Paulo mesmo, a gente sofre muito com inundação, né? Sim. Então, né, até pequenas empresas, às vezes, que têm gerador, né, que agora com esse problema que a gente está tendo de muita falta de energia, com as inundações, muitas empresas estão recorrendo ao gerador. Verdade. Mas elas podem também não pensar nisso, tipo, que adianta a gente ter um gerador se o gerador não está bem colocado dentro fisicamente na empresa, né? Então, são pequenos detalhes que é necessário se pensar, né? Sim, concordo. Essa é uma disciplina bem legal. Para quem dedica tempo com gestão de continuidade, é bem legal. Quando eu comecei minha carreira, eu dedicava muito tempo, né? Eu fiquei quase 15 anos com segurança, mas muito focado em gestão de continuidade devido à indústria que eu trabalhava. E eu assim, fui muito bem aculturado nesse sentido, por isso que eu acredito muito. Assim, mas não é uma disciplina que as pessoas fazem direito. E eu ainda arrisco afirmar que muitos fazem porque é uma obrigação. Às vezes é legal. Né? Você precisa ter porque em algum momento é cobrado, mas não da forma correta. Né? Eu tinha um gestor que ele, quando eu comecei, eu falava assim, não, nós vamos marcar a gestão de continuidade, de plano de continuidade operacional, porque é a parte física, né? E eu falava assim, não, porque a gente tem que atender a 27 mil, e ele falava assim comigo, não, a gente não vai fazer porque a gente tem que atender a 27 mil, porque isso aqui é um risco de negócio, e a gente precisa porque tem valor, e esse valor vai ser uma diferença se acontecer algum problema. Mas eu não tinha, naquela época, capacidade para entender igual eu tenho hoje, né? E hoje eu não faço... Isso é muito legal, né? Porque muitas pessoas falam assim, nós vamos sofrer uma auditoria, né? Até parece que a gente sofre por causa da auditoria, ninguém sofre por causa disso, né? Ou é porque eu tenho que cumprir a 27 mil. Não, você não precisa cumprir, você não precisa ser certificado. Você tem que entender que os 10 mandamentos estão ali, seja lá o que for, é para o seu bem. Se você seguir, vai ser para o seu bem. Então, tenta tirar o que é de mais proveito ali para ir na sua realidade, né? Porque senão, assim, ninguém vai negar que um plano de recuperação, um plano de teste é importante. Né? Não precisa ser certificado para isso. Né? Sim. Bom, e já que você entrou nesse assunto, o que você considera os maiores desafios dessa parte, tanto da recuperação de desastres, quanto da gestão de riscos que você vê aí no mercado? Então, o desafio primeiro é a conscientização. As pessoas não conhecem, não têm consciência do que precisa. Muitas vezes precisa ver alguém de fora para alertar. O segundo desafio é a capacitação. Eu acho que tudo que você faça precisa estar capacitado, você depende de pessoas e pessoas que queiram fazer, né? Então você tem que ter aquele dom, vamos dizer assim, né? Aquele gosto para fazer. Esse é um desafio enorme. O segundo desafio que eu acho na parte de gestão de risco é o convencimento. Mas até então está tudo bem, porque você já apresentou o risco e a questão de convencimento é de aceitação. Às vezes você aceita, às vezes você não aceita, às vezes você tem recurso para mitigar ou não. E isso aí eu acredito que seja um outro dom
de articulação e relacionamento para você poder vender. Existem várias formas de venda, né? Você pode ser um ótimo vendedor e vender, né, terreno na lua, e a pessoa que não acredita nisso. Então, esse é um desafio muito importante na parte de gestão de risco. Então, por exemplo, como eu sempre acreditei, e quando eu entro numa empresa, um dos primeiros recursos que eu contrato é uma pessoa de avaliação de risco. Ninguém precisa me falar, mas é porque eu já estou consciente. Mas o meu gestor será que está consciente? Não, ele não precisa estar nesse momento. Mas depois que eu começo a apresentar os riscos, eu falo assim, caramba, é isso mesmo? Por exemplo, quando você entra numa empresa e faz um gap analysis. O que é o gap analysis? É uma avaliação de risco, um outro nome, diferente. E você apresenta uma série de vulnerabilidades para o gestor, e o gestor, caramba, eu não sabia que isso estava acontecendo. Já é uma venda, então você já conscientiza. Então essa parte de conscientização que eu acho que é difícil. Já na parte de recuperação de desastre, eu ainda acho que as pessoas não acreditam. De novo, não acreditam por quê? Porque não estão convencidas de que precisa. Só vão acreditar na hora que acontecer o incidente. E aí já é tarde demais, entendeu? Então, de novo, talvez os dois sejam parecidos, mas você ter capacitação, você entender que você precisa, aceitação, e priorizar o que é realmente importante, capacitar a pessoa para fazer. Não adianta achar que qualquer um faz. Não, você precisa de pessoas que queiram e sejam capacitadas, para que você possa fazer esse plano. Outra coisa não é fazer o plano por fazer, né? Como a gente falou, mas sim testar, e o teste é muito importante, é outra dificuldade. Você testar é complicado, você envolver as pessoas, etc. Às vezes você faz um tabletop, que é o teste de bancada, e não é o real. Eu dou o exemplo da NR14, que fala de segurança do trabalho. Se eu não me engano, se é 14, desculpem o pessoal que é técnico de segurança do trabalho. Mas NR14 fala que você tem que fazer o teste de evacuação, fazer um monte de testes. Fala até que você tem que fazer o teste na qualidade da botina, por exemplo. Então, por isso que de vez em quando, no seu prédio aqui, tem um teste de evacuação. E olha só, por que eu não tenho o teste de segurança da informação? Por que eu não tenho o teste de plano de recuperação de desastre, que é tão importante quanto? Porque a NR15, NR14 ou 15, sei lá, você trata de vidas. E vida é super importante em qualquer lugar, em qualquer empresa, etc. Então, é essa conscientização que eu acho que falta também. Que eu acho que é a maior dificuldade, a pessoa entender que precisa. E não tem tamanho de empresa, né? Toda empresa precisa ali de um procedimento. Às vezes você faz por osmose, dependendo da empresa, mas às vezes não, você precisa ter uma área. Não que você tenha que ter uma estrutura gigante, mas alguém que se preocupe no sentido, vou fazer acontecer e faça, né? Sim. Eu acho que é isso. Sim. Bom, e pra gente finalizar, então, o que você vê aí no futuro da gestão de riscos, né? Você já deu aí uma pitada falando aí que a inteligência artificial você acha que vai ser muito importante, mas você vê aí mais alguma coisa? Você fala aí que a capacitação também é muito importante, então você acredita que talvez venha mais cursos, mais ferramentas? O que você acredita que seja talvez uma tendência? O que você traz aí pra gente? Então, sua pergunta é difícil, eu não vou saber responder, porque realmente foi o que a gente falou no início, né? É tanta coisa nova que a gente fica um pouco perdido, né? Mas o que eu acho, assim, avaliação, o processo de gestão de risco ela não vai acabar. Porque à medida que vão surgindo coisas novas, novos riscos vão aparecendo. À medida que as coisas são automatizadas, tanto o criminoso, ou hacker, ou seja, ou uma pessoa maldosa queira fazer, da mesma forma você vai precisar de outra pessoa para poder mitigar os riscos, né? Então, a parte de risco eu acho que nunca vai acabar. O método, pode mudar um método aqui, outro ali, ou ajuste, mas o método de modelagem de ameaça, de avaliação de risco vai continuar. Ainda mais que todo produto, solução que aparece nova tem os seus riscos que você precisa mitigar. A própria IA é um exemplo dessa, né? A gente vê uma série de riscos de injeção de código que a gente está vendo acontecer. O que eu acho que vai acontecer é o que eu gostei muito quando surgiu todo esse movimento de nuvem, não sei se você lembra, e eu tinha um problema sério com backup. E no backup a gente tinha que fazer em fita.
E dava um trabalho danado, fazer backup em fita, aí você ficava... Eu tô te falando porque eu sou de uma época que eu trocava fita. Uhum. Acordava 3 da manhã, ia pro data center, ia trocar... Não tinha robô pra trocar fita. Depois apareceu o robô. Tinha disquete Você também, lembra né? disso, então? Meu pai, como ele é bancário, né? Eu falo, ele tinha muito dado. Então, eu lembro que ele tinha Fazia muitos backup, você disquetes lembra? em casa. Ele tinha aqueles negócios que você guarda CD, Sim, sabe? sim. E daí, ele tinha daquilo lá pra guardar disquete. Então, ele tinha muitos disquetes Então, em casa. Era trabalhoso. Imagina, eu trabalhei numa empresa que tinha era uma sala dessa, e era uma sala cofre. Uhum. Então era o cofre mesmo, assim, podia pegar fogo, inundar, Sim. né? E você entrava no corredor central, era só fita, Uhum. umas fitas grandes. Qual que foi a virada de chave? A virada de chave foi quando começaram a ter as migrações para a nuvem, que você não precisava fazer backup em fita e você fazia backup quase instantaneamente, a recuperação é quase instantaneamente. Aquilo ali foi uma mudança de paradigma e disrupção muito grande e que automatizou nosso processo. Criou outros problemas, né? Que para mim são melhores do que os problemas que a gente tinha atrás. Mas o que eu acredito, assim, a gente vai ter uma evolução tão grande também nessa parte tecnológica e de continuidade de negócio, porque imagine só, antigamente, se tivesse um problema em uma fibra ótica interoceânica, você parava todo o processo de comunicação. Hoje é praticamente impossível você impedir a comunicação, seja por meio terrestre, satélite, etc. Então, eu acredito que nessa parte de gestão de continuidade só tem a melhorar, tá? Eu não acho que vão acabar com os ataques. Eu acho que a informação ainda é o bem mais valioso, esse ataque vai continuar. Quanto à disponibilidade, eu vejo menos problema de disponibilidade hoje em dia do que há 20 anos atrás, né? Eu já trabalhei em empresa que era problema de disponibilidade a todo dia, né? E a gente vivia com isso e fazia parte. E assim, como que a gente mitiga isso? É estudando, é capacitando, porque é o que eu falo com todo mundo que trabalha comigo, assim, estudem IA, estudem isso, estudem aquilo, porque é para você dar um passo à frente, né? Eu conversei com um amigo meu esses dias, que ele fez um MBA de inteligência artificial, e eu liguei para ele e perguntei, e aí, valeu a pena? Ele falou assim, não, porque em menos de um ano já mudou tudo. Foi tão básico o MBA que já mudou. Então, esse é o desafio da gente estar capacitado, etc. Talvez esse seja o maior desafio, né? De a gente se manter capacitado. Entendi. Eu não consegui responder sua pergunta, mas... Não, acho que respondeu sim. Acho que você respondeu sim, que realmente é uma coisa que não vai morrer, né? E a gente vai ter que... A tendência é continuar atualizado e entendendo o mercado para a gente conseguir continuar mitigando esses riscos e entender o que vai vir aí para frente, né? Verdade. Mas então é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço o convite. Foi muito esclarecedora. Eu acho que a gente talvez tenha que fazer uma parte 2, porque veio aí muitos insights. Eu gostei muito. Então, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Obrigado aí pela acolhida, né? Parabéns aí pela estrutura e continue também. Eu acho que isso faz parte da conscientização, né? Com certeza. Que vocês têm feito e é diferente do que a gente fazia antes. Então, espero que vocês continuem, né, com esse projeto tão bonito. Muito obrigada, Pedro. Então, nos vemos no próximo episódio e até mais.